Tudo bem, crianças? Como é que passamos de ontem? Olha, hoje a nossa aula de língua portuguesa. Tia Dirce vai trabalhar com vocês uma correção na página 229 e uma correção na página 231, tá bom? Não tem nenhuma atividade para vocês realizarem depois, porque logo em seguida da aula da Tia Dirce vocês têm a prova de ciências para vocês realizarem, tá bom? Olha o que nós temos para hoje. Saudações, terráqueos. Leia a charge abaixo. Folha da Manhã, são 3 reportagens que aparecem no jornal, né? Aonde a primeira manchete: nascentes poluídas não nos fornecem mais água. Governantes usam nosso dinheiro para bens particulares. Trânsito nas cidades causa congestionamentos. E os alienígenas, indignados com a situação, chegam e diz: será que existe vida inteligente no planeta deles? Veja estas manchetes. Bom, ele ficou indignado com as situações, né, que acontecem no nosso país e nos coloca as seguintes questões. Na letra A: que objetos alienígenas estão observando? É um jornal, né? Então eles estão vendo a reportagem através do jornal. Na letra B: as notícias que leem são boas ou más? Péssimas, né? São péssimas notícias para o nosso país. A letra C, ele pede para você acrescentar nessa lista algum outro problema que seria errado, que acontece e que não seria legal. Quando a Tia Dirce montou o gabarito, eu coloquei alguns como sugestão. Você pode colocar outros, tá? Mas nós podemos colocar, por exemplo, jovens foram detidos usando drogas, certo? Marido espanca a esposa em casa, certo? Ou podemos colocar: pessoa negra é agredida no shopping pelo fato de ser negro, né? Olha que tristeza uma situação dessa. Então você pode colocar outras, mas sempre lembrando que infelizmente coisas ruins que acontecem dentro do país. E na letra D ele coloca: por que os alienígenas concluem não existir vida inteligente na Terra? Olha bem que pergunta, ó. Por quê, gente? Porque a maioria dos problemas descritos na manchete são provocadas pelos seres humanos. Quer dizer, a nossa espécie, a espécie humana, né, que é uma espécie tão inteligente, é capaz de fazer tanta coisa errada, certo? Então, quando ele fala: será que tem vida inteligente? Ele está dizendo que gente inteligente não faz isso, certo? Então, porque a maioria desses problemas que nós vemos, que estão descritos na manchete, são provocados pelos seres humanos, tá ok? Bom, ali embaixo, no exercício 2, nós temos a letra A, a letra B e a letra C, certo? Letra A, B e C. Então, ele nos pergunta para retirarmos um pronome pessoal da charge. Então, eu posso colocar o pronome nos, né? Lá na primeira manchete, olha, nascentes poluídas não nos fornecem mais água. Então, é um pronome, né? Palavra que substitui o nome. Na letra B, 2 pronomes possessivos, né? Então, eu posso usar o pronome deles, certo? E eu posso usar o pronome nosso. E na letra C, um pronome demonstrativo, certo? Podemos utilizar estas. Então, nessas charges, podemos encontrar os pronomes, certo? Aqui do outro lado, nós tínhamos para você ler o trecho de uma notícia, tá bom? Então, essa notícia aqui eu tenho certeza que vocês já leram, para poder realizar a outra atividade, tá? A tia não vai fazer a leitura dela, senão a aula fica extensa demais, né? E atrapalha o seguinte horário. Então, ele fala assim, lá na página 231, em relação, nós temos que resolver esse exercício aqui, né? A letra A, a letra B e a letra C, em relação ao trecho do texto que nós temos da notícia, né? Da página 230. Ele fala assim, ó: pinte no texto a manchete de acordo com a legenda. Então, veja bem, ó, você vai pintar
de vermelho, né? Lá no texto, a manchete. Então, que seria o quê? Ó, primeiro encontro com aliens será chocante. Aposta o astrofísico de Harvard. Então, esse aqui é a manchete, né? É a notícia que aparece em destaque numa reportagem do jornal para chamar a atenção do leitor, ok? O lead, né? Geralmente, ele traz dentro do lead os pontos básicos da notícia. Então, olha, o lead você vai pintar de azul lá no texto esse trecho que a tia Dirce vai ler para vocês, né? Como será o primeiro contato da humanidade com extraterrestres? O presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, Avi Loeb, projeta um encontro chocante, mas que entrará para a história como um dos momentos mais marcantes. Em uma entrevista concedida ao jornal alemão Der Spiegel, em janeiro, Loeb, famoso pelos seus comentários sobre aliens, compartilhou suas expectativas pessoais. Então, de azul, o lead, né, dentro da notícia, você começa em como e termina em pessoais, tá ok? Ali traz as informações básicas a respeito da notícia. Na letra B ele diz assim, ó, quem escreveu essa notícia e onde ela foi publicada? A notícia foi escrita por Rodrigo Trindade e publicada no site UOL, em São Paulo. Né? Então, são informações que a gente percebe no rodapé da notícia e você consegue observar ali na página 230, tá bom? Na letra C ele fala, olha, a quem se referem os pronomes ele e eles no segundo parágrafo da notícia? Bom, ele se refere ao presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, certo? E eles se refere aos extraterrestres. Então, nesse segundo parágrafo da notícia, percebemos a utilização desses dois pronomes, certo? E cada pronome foi usado para substituir um elemento da notícia, tá bom? Então, no exercício 4, complete os balões de fala com os pronomes demonstrativos corretos. Então, nós temos assim, ó, tem o pessoal no ponto de ônibus, aí o pronome que eu vou colocar aqui, aquele. Aquele é o meu ônibus, certo? Então, aquele é meu ônibus, tá? Ele tá apontando pro ônibus que não está próximo a ela. Aí o menino fala, esta é a minha casa, então ele aponta para a casa dele. Esta, pronome demonstrativo. Você me empresta esse apontador? Então, são 3 falas que utilizamos os pronomes demonstrativos para que a frase possa ter um sentido completo, né? Então, no primeiro quadrinho, aquele, depois esta, depois esse. Tá bom, crianças? Terminamos aqui essa aula. Boa prova, boa avaliação de ciências. Faz com cuidado, lê com atenção que vocês são fera demais. Tchau, tchau, crianças. Até amanhã.